Queridos, hoje nós vamos iniciar mais uma série de mensagens e eu tenho certeza que o seu coração já deve estar cheio aí, preparado para receber essas informações. E eu quero fazer aquele pedido especial para você que tem sido assim nosso aluno, tem sido nosso seguidor, nosso discípulo. Não esqueça de trazer um caderno, ou melhor, trazer não, porque você não está aqui, né? Mas aí onde você está, tenha sempre um bloquinho de anotação, ou um caderno, uma caneta, um lápis, para você anotar as informações que você recebe aqui. Porque aquilo que nós liberamos aqui são palavras que dão destino, que dão condução para a vida. Não são apenas, você não está apenas assistindo uma palavra ou um programa, você está aqui participando de algo que dá destino para a vida, uma escola da vida, né? Que é o Metanoia, o Café Metanoia. São instruções que nós damos aqui nos programas para você melhorar a sua vida, desenvolver a sua vida. Esse é o papel do Metanoia, levar uma mensagem que desenvolva a sua vida para melhorar a sua vida. Leve a sua vida para um nível novo, um nível do extraordinário, o nível onde você usufrua daquilo que tem de melhor em Deus para a sua vida. Porque nós cremos que Deus ele tem uma vida eterna, mas Deus também tem para nós, para mim e para você, uma vida abundante aqui na terra. E se você acreditar nisso, a metanoia, a chave, girar na sua mente, você vai começar a entender esse propósito. Nós estamos hoje iniciando essa semana com uma série que nós colocamos o tema de a importância do jejum. A importância do jejum. Nós vamos falar aí hoje sobre o propósito do jejum. Amanhã nós estaremos continuando falando do jejum, vamos falar sobre os benefícios do jejum, vamos falar sobre as formas de jejuar, vamos falar também sobre a duração, a maneira, muitas coisas aqui, muita informação para nós aqui compartilhar com você aí, e vá anotando, não perca nada. Nós cremos na palavra rema, ou seja, aquela palavra que é revelada na hora. Então, você, quando anota, você guarda e você, no outro dia, você lembra daquilo que foi anotado. Então, vamos abordar nosso tema hoje, o propósito do jejum. Primeiramente, eu quero destacar a palavra propósito do jejum. O que é o propósito do jejum? Esse é o primeiro tema dessa série, a importância do jejum. O propósito do jejum. O propósito é o fim daquilo que foi criado, ou seja, quando você cria alguma coisa, o propósito é o resultado final daquilo que você criou, ou seja, que você está fazendo. Como um celular. Quando alguém foi criar um celular, ele não criou o celular e depois decidiu para que serviria aquilo. Não, primeiro ele sentou, fez um projeto, elaborou e começou a trabalhar em cima daquele propósito, criar o celular. Então, o propósito é o fim de tudo aquilo que está sendo buscado, está sendo criado. E o jejum também, ele tem o seu propósito, ou seja, quando nós vamos jejuar, quando a gente separa um tempo para jejuar, existe um propósito no que é o jejum, para que serve, como estabelecer o tempo, quais são os resultados que eu quero buscar. Então, tudo isso faz parte do propósito do jejum. Existem pessoas que jejuam e não têm nenhum propósito, eles não conhecem, eles não entendem, eles fazem algo sem significado. E é por isso que, às vezes, no final, aquilo se torna uma coisa vazia, uma coisa que não traz nenhum benefício, porque, primeiro, que a pessoa está fazendo algo que ela não sabe nem o significado, nem para o que serve aquilo. Então, nós vamos estar aqui passando para você algumas informações. É claro que em 3 programas a gente não consegue passar tudo que é necessário sobre o propósito do jejum.
Mas a gente vai tentar aqui passar algumas informações importantes sobre isso. A Kenneth Hagin, um grande pastor americano que já descansa no Senhor, ele fala o seguinte sobre a questão do jejum. Ele afirma o seguinte acerca do jejum: o jejum não muda a Deus. Ele será sempre o mesmo antes e depois, ou antes, durante e depois do jejum. Deus não vai ser mudado porque eu estou jejuando. Ele vai ser o mesmo Deus antes de eu jejuar, vai continuar sendo o mesmo Deus durante o meu período de jejum e vai continuar sendo o mesmo Deus depois do jejum. Ou seja, eu preciso entender que o meu jejum não vai mudar quem é Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é imutável. Mas existem algumas coisas importantes no jejum, que o jejum ele vai trazer esses benefícios, né? E a gente precisa entender. O jejum ele é uma forma de manter a gente bem suscetível ao Espírito Santo, bem sensível ao Espírito Santo. O jejum ele não tornará Deus mais bondoso. Não, o jejum não fará com que Deus mude o projeto dele. O jejum não fará com que Deus aumente a misericórdia sobre a sua vida. O jejum ele não está ligado à mudança de Deus. Quando nós jejuamos, nós não negociamos com Deus. Ou seja, a gente não trava uma batalha com Deus para que Deus nos dê algo quando a gente está jejuando. Não é isso. O jejum, ele muda não a Deus. O jejum, ele muda a minha estrutura. É diferente. Por isso, então, quando eu jejuo, eu passo a ficar mais suscetível às coisas espirituais, às coisas, né, na atmosfera do espírito, porque o jejum, primeiramente, ele tem como o princípio trazer a mortificação da nossa carne. Ou seja, o jejum ele deixará o nosso espírito mais atento, o nosso espírito mais ligado às coisas espirituais, porque quando nós jejuamos, nós estamos ali fortalecendo o nosso espírito e mortificando a nossa carne. Nós estamos ali buscando alimentar mais o nosso espírito. Há um versículo na Bíblia, em Marcos capítulo 2, onde Jesus fala algo interessante, e eu quero destacar isso para você, compartilhar com você. Diz assim, Marcos 2, verso 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho, como também os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ou seja, Jesus estava falando ali de um sistema, de uma estrutura, que era o odre, podemos dizer assim, um alfoge, seria uma garrafa, né, que nós temos hoje, seria uma sacola onde se colocavam o vinho. Ela era feita de couro, né, couro de animais. E com o tempo aquilo ia ressecando, e o vinho, por ser feito de uva, quando era um vinho novo, se fosse colocado no odre velho, o vinho se expandia, ou seja, ele fermentava e romperia a estrutura do odre, que era o odre velho. Por isso Jesus fala que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Nós entendemos também ali que Jesus está falando da nossa vida. Nós, às vezes, nós não temos condições, ou seja, estrutura, para suportar tudo aquilo que o Espírito quer revelar para nós, trazer para nós, porque a nossa estrutura ainda é uma estrutura velha, de uma velha natureza, de uma vida ainda guiada pela carne, pelas concupiscências
da carne, como diz a palavra do Senhor. Portanto, quando nós jejuamos, quando nós levamos a nossa carne, submetemos a nossa carne ao jejum, nós estamos ali, de alguma forma ali, renovando o odre, ou seja, que é o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, para que a gente possa suportar tudo aquilo que o vinho novo, ou seja, o Espírito Santo, quer nos revelar, trazer ao nosso conhecimento. Portanto, o jejum ele funciona como uma renovação espiritual nesse sentido. Ele mortifica a nossa carne e faz com que o nosso espírito seja um espírito que seja renovado a cada dia quando nós jejuamos, porque nós estamos submetendo a nossa vida, a nossa carne ao Espírito Santo, ao jejum. Quando a gente faz isso, então, a nossa carne ela é mortificada e o Espírito Santo de Deus ele fica mais suscetível dentro de nós, né? Eu quero aqui falar para você que tem sim, um desejo de crescer no conhecimento a respeito do jejum. Você pode comprar aquele livro do pastor Luciano Subirá, que fala sobre o jejum. Não sei se é o poder do jejum, é alguma coisa assim, a importância do jejum. Ali tem muita coisa, muita informação sobre o jejum. Então, eu quero despertar o seu interesse, você que tem interesse, para que você compre esse livro, você vai avançar. Quando nós olhamos Jesus falando sobre o jejum, como ele mortifica a nossa carne, ele acaba, então, despertando em nós a sensibilidade espiritual, como a nossa fé, a nossa esperança, como o nosso desejo de nos aprofundar nas coisas de Deus. Quando nós jejuamos, o nosso espírito ele flui fortemente. E às vezes a gente passa um tempo sem jejuar. Uma vez eu me lembro que um jovem falou comigo assim: pastor, mas quando eu jejuo eu fico com fome. E eu falei: meu filho, esse é o propósito, que a sua carne sinta necessidade de alimento. E isso vai fazer com que você tenha uma conexão a mais no seu mundo espiritual. Há uma passagem onde Jesus fala o seguinte, Mateus 17, no verso 21, ou do 19, 20 e 21. Jesus fala com seus discípulos a respeito do jejum. Ali quando eles vão expulsar um demônio e eles não conseguem expulsar o demônio, né? E Jesus fala ali que, na verdade, o demônio não foi expulso por causa do jejum, mas por causa da fé. E ele diz que eles eram homens de pequena fé. Ou seja, quando você jejua, a sua fé, o jejum não expulsa demônio, mas a sua fé, ela é despertada quando você jejua. Então Jesus fala assim: homens de pequena fé, porque eles não expulsaram o demônio daquele jovem. Então, o jejum, ele destrava, ele faz com que você vá para um nível novo de fé. E quando você cresce em fé, você faz coisas extraordinárias. Quanto mais você busca ter uma vida de jejum, mais a sua fé é aguçada. Então, aprenda isso. Primariamente, o jejum é para mortificar a carne. E quando você mortifica a carne, o céu é destravado espiritualmente. A sua sensibilidade espiritual ela é destravada. Esse é o primeiro propósito do jejum, mortificar a sua carne. Coloca aí, ponto 1, jejum. A sua principal função, primeira função, mortificar a sua carne, para que você esteja sensível às coisas espirituais. Mas o jejum não é apenas também para isso. Existem também coisas secundárias que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A gente fala secundária, não quer dizer que seja menos importante. São importantes e muito para a vida daquele que crê
que o evangélico crê na palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que o jejum era também voltado no ato da consagração do nazireado, que era aquelas pessoas que faziam voto de nazireu. Então, elas, de alguma forma, elas jejuavam, elas faziam jejuns assim, que eram jejuns diferenciados. Por exemplo, no exemplo de Sansão, nós vemos ali que Sansão ele não cortava o cabelo, né? Era uma forma dele ser consagrado a Deus. As tranças de Sansão, né? A Bíblia diz que ele tinha 7 tranças. Isso era o voto de nazireado, ele era nazireu. Ele também não tomava, né, bebida forte, diz a palavra de Deus, porque ele era nazireu, ou seja, ele era alguém que era separado para uma determinada função. Então, ele fazia um voto do nazireu, aquele voto que está lá no livro de Números, no capítulo 6, versos 3 e 4, ali onde Deus fala ao povo de Israel sobre o voto do nazireu. Ou seja, então, quando nós estamos consagrando a Deus, nós estamos jejuando, né? Jejuando. Tem gente que faz vários tipos de consagração, vários tipos de jejum. Nós vamos estar desenvolvendo isso, né? O jejum também ele tem um valor no arrependimento. Ou seja, o arrependimento de pecados também, nós vemos na Bíblia o exemplo de Samuel, quando Samuel e o povo de Deus, eles se arrependem do pecado. Então Samuel, ele levanta um jejum em Mispa para todo o povo participar desse jejum, após o povo se arrepender dos pecados que eles haviam cometido. Então ali eles jejuam por um período ali em forma de arrependimento, em 1 Samuel capítulo 7, verso de número 6. Né? Então, esse jejum foi apregoado, foi feito, foi levantado logo após o povo ter se arrependido do pecado. Nós também vemos ali o rei Davi também com um período de jejum por um tempo de luto. Né? A Bíblia também tem esse propósito, faz com que a gente vê ali na pessoa de Davi esse período de jejum, quando ele tem um tempo de luto pela morte de Saul e de Jonatas, e depois também pela morte, né, de Abner, que ele tanto amava esses homens, né, que eram companheiros. Né? Jonatas era um grande amigo de Davi. Então, Davi, em 2 Samuel 1,12, e no capítulo 3 também, do versículo 35 e diante, nós vemos ali que Davi ele tira um período de jejum após essa morte de Saul, de Jonatas e também de Abner. Né? Ele jejua por um tempo de luto, né? E ele vai, então, buscar a Deus, vai se quebrantar, vai apresentar diante de Deus esse coração triste por um momento de luto. Então, nós vemos aí que o jejum ele é aplicado em várias situações da nossa vida. Também nós vemos aí quando Josafá ele é atacado por algumas nações, quando ele é afligido por algumas nações, né? 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 3, nós vemos que Josafá ele levanta um jejum sobre todo o reino de Judá, porque ele estava sobre um risco eminente, sobre uma guerra, e os exércitos que vinham sobre Josafá eram exércitos poderosos. Então ele afligido, ele naquela aflição de ser atacado por um exército grandioso de várias nações que se reuniram contra ele, ele então apregou um jejum sobre todo o reino de Judá, e eles buscam a Deus através desse jejum, por causa de um momento de aflição. Talvez você aí na sua casa esteja passando por algum tipo de situação dessa, um momento de consagração, onde você está se separando um tempo para buscar a Deus, como um nazireu, né? Às vezes nós fazemos uns votos lá na igreja,
né, como a Bíblia diz, de raspar a cabeça, e são votos específicos, irmão. Não é um voto que você pode fazer com que seja uma doutrina para as pessoas. São votos onde nós, ali na igreja, eu lembro que a minha esposa, no ano de 2000, eu acho que 22, ela fez um voto e onde ela raspou a cabeça dela. Isso para uma mulher é um momento muito difícil, né? Mulher que gosta de investir no cabelo e rapar a cabeça, e ela fez um voto porque ela estava buscando a Deus em um período de consagração, período de quebrantamento, de humilhação. Então ela tirou um tempo de jejum e fez esse voto de nazireado, né? Nazireu. Então nós vemos várias formas de jejum, vários propósitos que o jejum atinge, mas todos eles é para que você seja mudado. Não é que Deus vai ser mudado, é que você está sendo mudado em todos os tipos de jejum aqui, as maneiras de jejum, sempre é para modificar e trabalhar na sua carne. Nós vemos então Josafá, vemos Esdras também jejuando e colocando o povo para jejuar no capítulo 8 de Esdras, né? Ele buscando ali proteção sobre o povo, ele levanta um jejum. Então, existe infinitas situações. Nós vemos o jejum de Daniel, que foi um jejum de 21 dias, que ele jejuou pelo seu povo, e ele ali durante 21 dias jejuou, intercedendo e buscando ali para o seu povo. Então, existem várias situações, mas todas elas são para buscar a mortificação da nossa carne e nos levar a compreender sobre o jejum, né? O jejum, então, ele é um mecanismo que Deus usa para nos mudar, para nos moldar. Ele é um princípio milenar que mexe com o mundo espiritual. Interessante que não são apenas os cristãos que jejuam. Para você ver que essa ferramenta, esse princípio é poderoso. Muitas religiões jejuam. O budista jejua, o muçulmano jejua, o hinduísta jejua, né? Os seguidores de Confúcio também jejua, né? As pessoas do Seichonoe também jejuam. Então, é uma ferramenta que move o mundo espiritual, que se você usar, você vai perceber que a sua carne ela é mortificada e o mundo espiritual começa a se abrir sobre a sua vida, né? Nós vemos também que Ana, no capítulo 2 de Lucas, nós vemos que ela jejuava e ela frequentava o templo ali várias vezes durante o dia, várias vezes na semana, em consagração, em busca a Deus. Então o jejum também serve para nós buscarmos a Deus, para nós estarmos diante de Deus, para a gente estar sempre conectado. Eu não sei se você já teve alguma experiência de jejum. Se você já teve alguma experiência de jejum, gostaria que você colocasse aí nos comentários sobre a sua experiência de jejum, né? O jejum, ele prepara também você para o ministério, você que deseja buscar desenvolver a sua vida ministerial, seja na área que você estiver, na música, na intercessão, na ministração da palavra, seja onde Deus te chamou. Quando você busca jejuar, você se prepara para o ministério. Foi isso que Jesus fez no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus separou ali durante 40 dias, Jesus ele se preparou para a obra do ministério. Nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos, né, ali os discípulos jejuando e se preparando e desenvolvendo o ministério ali, porque eles sabiam que o jejum ele abre os céus sobre as nossas vidas, né? A gente vê em Atos capítulo 14, verso de número 23, né, que o jejum, eles jejuaram ali para estabelecer ali os presbíteros, né? Eles tiraram tempo de jejum, tempo de oração e estabeleceram ali os presbíteros. Nós vemos ali também
preparação para eles levantarem os diáconos. Então, o jejum, ele sempre também é acompanhado da oração, da meditação da palavra. Então, o jejum, ele move a sua carne. E esse é o propósito do jejum. Você que tem jejuado sem propósito, sem conhecimento, no final do jejum você se sente vazio, vazio de tudo mesmo, né? De alimento e de propósito. Então, o propósito do jejum não é que você apenas sinta fome, mas que você saiba para o que você está jejuando, o porquê, qual o significado daquilo. Então, nesses 3 programas nós vamos falar sobre isso. Eu espero que você esteja aprendido alguma coisa sobre o jejum, porque o que nós falamos hoje é apenas uma gota no oceano, diante de tantas situações que o jejum pode proporcionar. Eu me lembro uma vez que eu tirei um período de jejum de 7 dias, e eu iniciei no domingo à noite, após o culto, para entregar no outro domingo, com um propósito específico. Eu tinha uma meta, eu tinha um propósito naquele jejum. Era um propósito pessoal, da minha vida, e foi um jejum assim sobrenatural, porque quando eu estava no 3º dia, sou uma pessoa que eu gosto muito de café, e no 3º dia eu senti assim a ausência do café, da cafeína, né? E aí eu sentia uma pequena dor de cabeça, assim, aquela falta, né, da cafeína. Mas quando eu parti do 3º para o 4º dia, a gente entra assim num mover sobrenatural que só quem realmente está com aquele propósito do jejum vai entender. Não tem como eu falar para você a sensação que isso proporciona na nossa vida. Somente você fazendo o jejum que você vai perceber. E agora a gente está com outro propósito aí de estabelecer, né? Mais uma semana de jejum, juntamente com alguns irmãos. A gente vai estar lançando esse desafio de estarmos jejuando durante uma semana, para a gente poder mortificar nossa carne, levar a nossa vida espiritual a um nível mais elevado, para que a gente possa estar com o nosso odre, a nossa vida, o nosso corpo preparado para receber e entender o que Deus quer fazer na nossa geração, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, da nossa família. Então, quando a gente está com o odre novo, aí o vinho novo, ele vem sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que ele virá sobre a sua vida. Qual a sua experiência com o jejum? Você já jejuou? Quantos dias você jejuou? Que forma você jejuou? Compartilhe com a gente a sua experiência com o jejum. Venha, quando você participa, você agrega mais valor naquilo que nós estamos falando e com certeza você nos ajuda a avançar. Que semana, que início de semana poderoso. Eu quero agradecer a você por ter participado desse programa, desse momento especial. Fique com Deus, um forte abraço, um beijo no coração. Quarta-feira nós estaremos aqui com a sequência da nossa série. Vai ser imperdível, hein? Tchau, fique com Deus.